Livro de Jeremias, capítulo 33. Outra promessa de esperança. Enquanto eu ainda estava preso no pátio da guarda, o Senhor Deus falou mais uma vez comigo. Ele disse: Quem está falando é o Senhor, que fez a terra, lhe deu forma e a colocou no lugar. O seu nome é Senhor. E Deus continuou: Jeremias, se você me chamar, eu responderei, e lhe contarei coisas misteriosas e maravilhosas que você não conhece. Eu, o Senhor, o Deus de Israel, afirmo que as casas de Jerusalém e o palácio real de Judá serão derrubados quando os babilônios construírem rampas de terra para atacar a cidade. Alguns homens lutarão contra os babilônios, mas estes encherão as casas com os corpos daqueles que vou matar na minha ira e no meu furor. Eu abandonei essa cidade por causa das maldades do seu povo. Mas eu curarei essa cidade e o seu povo e novamente lhe darei saúde. E farei com que tenha tempos de paz e segurança. Trarei progresso para o povo de Judá e de Israel e construirei tudo de novo como era antes. Eu os purificarei e todos os pecados que cometeram e perdoarei as suas maldades e a sua revolta contra mim. Jerusalém será para mim um motivo de alegria, de honra e de orgulho. E todas as nações do mundo vão tremer de medo quando ouvirem falar das boas coisas que estou fazendo para o povo de Jerusalém e do progresso que estou trazendo para esta cidade. O Senhor Deus disse: Andam dizendo que este lugar é como um deserto, sem gente e sem animais. É verdade que a cidade de Judá e as ruas de Jerusalém estão vazias, sem gente e sem animais. Porém, nesses lugares vocês ouvirão de novo gritos de alegria e de felicidade, e um barulho alegre das festas de casamento. Vocês vão ouvir as pessoas cantando e trazendo ofertas de gratidão ao meu templo. Elas cantarão assim: Deem graças ao Senhor Todo-Poderoso, porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Eu farei com que nesta terra haja tanta prosperidade como antes. Eu, o Senhor, estou falando. O Senhor Todo-Poderoso disse: Nesta terra, que é um deserto sem gente e sem animais, ainda haverá pastos para onde os pastores poderão trazer os seus rebanhos. Os pastores ainda contarão as suas ovelhas nas cidades das montanhas, na cidade das planícies de Judá e da região sul, na terra de Benjamim, nos povoados em volta de Jerusalém e nas cidades de Judá. Eu, o Senhor, estou falando. O Senhor disse ainda: Está chegando o tempo em que vou cumprir a promessa que fiz ao povo de Israel e de Judá. Nesse dia e nesse tempo, farei surgir um verdadeiro descendente de Davi, e ele fará nesta terra o que é direito e justo. Quando esse dia chegar, o povo de Judá será salvo e o povo de Israel viverá em segurança. E eles vão dar a Jerusalém este nome: Senhor, nossa salvação. Eu, o Senhor, prometo que sempre haverá um descendente de Davi para reinar em Israel, e sempre haverá sacerdotes da tribo de Levi para estar na minha presença e para trazer ofertas de cereais e sacrifícios de animais. O Senhor Deus me disse o seguinte: é impossível quebrar as leis que fiz para que o dia e a noite venham sempre um depois do outro. Assim também é impossível quebrar a aliança que fiz com o meu povo, com o meu servo Davi, isto é, que ele sempre terá um descendente que seja rei. Também não posso quebrar a aliança que fiz com os sacerdotes da tribo de Levi, que me servem no templo. Eu aumentarei muito os descendentes do meu servo Davi e os descendentes da tribo de Levi. Aumentarei tanto que será tão impossível contá-los como é impossível contar as estrelas do céu ou os grãos da areia da praia. O Senhor me perguntou: Jeremias, você sabe
que andam dizendo que rejeitei Israel e Judá, as duas famílias que eu havia escolhido. Assim desprezam o meu povo e não a consideram mais como uma nação. Mas eu, o Senhor, digo que fiz leis para o dia e a noite, e leis que controlam a terra e o céu. E assim como mantenham essas leis, também manterei a aliança que fiz com os descendentes de Jacó e com o meu servo Davi. Escolherei um descendente de Davi para governar os descendentes de Abraão, de Isaque e de Jacó. Farei com que o meu povo prospere novamente e terei compaixão dele. Mensagem para o rei Zedequias, capítulo 34. O rei Nabucodonosor da Babilônia e o seu exército estavam atacando Jerusalém e as cidades vizinhas. Ajudavam nesse ataque as tropas de todas as nações e reinos dominados por ele. Nesse tempo, o Senhor Deus falou comigo e mandou que eu levasse a seguinte mensagem ao rei Zedequias de Judá. Eu, o Senhor, o Deus de Israel, vou entregar esta cidade ao rei da Babilônia, e ele a destruirá com fogo. Você não escapará, pelo contrário, será preso e entregue a ele. Você verá Nabucodonosor e falará com ele pessoalmente. Depois você irá para a Babilônia. Rei Zedequias, escute o que eu, o Senhor, estou dizendo a seu respeito. Você vai morrer em paz e não na guerra. E como queimaram incenso no sepultamento dos seus antepassados que foram reis antes de você, assim queimarão incenso em sua honra. Vão chorar por sua causa, dizendo: o nosso rei morreu. Eu, o Senhor, falei. Então eu contei tudo isso ao rei Zedequias em Jerusalém, quando o exército do rei da Babilônia estava atacando a cidade. Esse exército também estava atacando Laquis e Azeca, as duas únicas cidades cercadas de muralhas em Judá que ainda resistiam. Os escravos libertados. O Senhor Deus falou de novo comigo depois que Zedequias fez um acordo com os moradores de Jerusalém para darem liberdade aos seus escravos. Cada um devia pôr em liberdade os seus escravos hebreus, tanto os homens como mulheres, para que assim nenhum hebreu tivesse como escravo uma pessoa da sua raça. E todo o povo e as autoridades concordaram em libertar os seus escravos, prometendo nunca mais escravizá-los. Eles libertaram os escravos, mas depois mudaram de ideia e os fizeram voltar e os obrigaram a se tornarem escravos de novo. Então o Senhor, Deus de Israel, me mandou dizer ao povo: quando tirei do Egito os antepassados de vocês e os livrei da escravidão, fiz uma aliança com eles. Eu disse que de 7 em 7 anos deviam libertar qualquer patrício hebreu que eles tivessem comprado e que tivessem sido escravo deles durante 6 anos. Mas os seus antepassados não deram atenção, nem me obedeceram. Porém, alguns dias atrás, vocês mudaram de ideia e fizeram o que me agrada. Todos concordaram em libertar os seus patrícios hebreus e fizeram um acordo na minha presença, no templo construído em honra do meu nome. Mas depois, vocês novamente mudaram de ideia e profanaram o meu nome. Todos vocês fizeram voltar os escravos que haviam sido libertados e os obrigaram a ser escravos de novo. Por isso, eu, o Senhor, digo que vocês me desobedeceram e não deram a liberdade aos seus patrícios hebreus. Pois bem, eu vou dar liberdade a vocês, liberdade de morrer na guerra e de morrer de doença e de fome. Farei com que seja um espetáculo horrível para todas as nações da terra. Sou eu, o Senhor, quem está falando. As autoridades de Judá e de Jerusalém, os oficiais do palácio, os sacerdotes e todo o povo fizeram uma aliança comigo, passando entre as duas metades de um boi cortado no meio.
Mas eles quebraram a aliança que fizeram na minha presença e não cumpriram o que prometeram. Por isso, eu os entregarei aos seus inimigos que os querem matar, e os corpos deles serão comidos pelas aves e pelos animais selvagens. Entregarei o rei Zedequias de Judá e os seus oficiais, os inimigos que os querem matar, aos inimigos que os querem matar. Eu os entregarei ao exército do rei da Babilônia que parou de atacar vocês. Darei ordem aos inimigos e eles voltarão. Eles atacarão e tomarão a cidade e a destruirão com fogo. Farei com que a cidade de Judá virem um deserto onde ninguém mora. Eu, o Senhor, falei. Jeremias e os Recabitas, capítulo 35. Quando Joaquim, filho de Josias, era rei de Judá, o Senhor Deus me disse: Jeremias, vá procurar a família dos Recabitas e fale com eles. Depois leves a uma das salas do templo e lhes ofereça vinho. Então eu fui buscar os Recabitas e levei a família inteira ao templo. Jazanias, filho de outro Jeremias, que era filho de Rabazinias, e todos os seus irmãos e filhos, eu os levei até a sala dos seguidores do profeta Hanã, homem de Deus. Hanã era filho de Gigdalias. Essa sala ficava perto da sala dos oficiais, em cima da de Maazéias, filho de Salum, importante oficial do templo. Depois coloquei diante dos recabitas jarras cheias de vinho e copos e disse: tomem um pouco de vinho. Mas eles responderam: nós não bebemos vinho, pois o nosso antepassado Jonadab, filho de Recabe, deu a seguinte ordem: nunca bebam vinho, nem vocês, nem os seus descendentes. Não construam casas, nem cultivem a terra. Não comprem plantações de uva. Não tenham lugar certo para morar. Morem em barracas a vida toda, para que assim vivam muito tempo nessa terra. E nós temos obedecido a todas as ordens do nosso antepassado Jonadab, filho de Recabe. Nunca bebemos vinho, nem nós, nem nossas esposas, nem os nossos filhos e filhas. Não construímos casa para morar, moramos em barracas. Não temos plantações de uva, nem terras, nem sementes. Temos obedecido a tudo que o nosso antepassado Jonadab ordenou. Mas quando o rei Nabucodonosor da Babilônia invadiu o país, resolvemos vir a Jerusalém para fugir dos exércitos babilônios e sírios. É por isso que estamos vivendo aqui. Então o Senhor Todo-Poderoso, Deus de Israel, mandou que eu fosse dizer o seguinte ao povo de Judá e de Jerusalém. Eu, o Senhor, pergunto: por que vocês não querem me ouvir, nem obedecer às minhas ordens? Os descendentes de Jonadab têm obedecido a sua ordem de não beber vinho, e até hoje nenhum deles bebe, pois todos obedecem ao mandamento que ele deu. Mas eu sempre tenho falado a vocês e vocês não têm obedecido. Tenho sempre mandado todos os meus servos, os profetas, e eles têm ordenado que vocês abandonem os seus maus caminhos e façam o que é certo. Eles avisaram que vocês não deviam adorar, nem servir outros deuses, para que assim pudessem continuar a viver na terra que dei a vocês e aos seus antepassados. Mas vocês não quiseram me ouvir nem obedecer. Os descendentes de Jonadab têm obedecido ao mandamento que o seu antepassado lhe deu. No entanto, vocês, o meu povo, não têm me obedecido. Por isso, eu, o Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel, mandarei sobre vocês, povo de Judá e de Jerusalém, toda a destruição que prometi. Farei isso porque não quiseram me obedecer quando lhes falei e não quiseram responder quando chamei. Então eu disse à família dos Recabitas que o Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel, tinha dito o seguinte: vocês têm obedecido ao mandamento do seu antepassado Jonadab, têm respeitado todas as suas ordens e feito tudo o que ele mandou. Por isso eu, o Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel, prometo que Jonadab, filho de Recabe, terá sempre um descendente homem para me servir.
terminamos por hoje.